comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, estamos mais uma vez no programa No Divã com Roseli de Moraes, pela Fatos Online. E estamos aqui com a nossa psicóloga clínica de data, que veio lá de Indaiatuba, Elisângela. Como é bom ter você novamente conosco. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui participando desse programa, procurando dar aí, enriquecer de conhecimentos as pessoas que se dispuserem a nos ouvir. Ah, com certeza, vai ser um grande bate-papo. A Elisângela é psicanalista, clínica de data, grafóloga, hipnóloga, também tem programação neurolinguística e é biopsicóloga. É isso, né, Elisângela? Sim. E hoje nós vamos falar sobre o tema de recalque. Elisângela, para começar a gente conversar, me fala, na teoria da psicanálise, o que vem a ser a palavra recalque para a psicanálise no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sim, se fosse falar teoricamente dentro da psicanálise, o recalque ele foi a pedra assim, base fundamental dos estudos de Freud. Ok. Sim, que ele começou a verificar, principalmente quando ele estudou as neuroses, histeria especificamente, que estava relacionado ao fato do quê? Vamos imaginar assim, hoje, na atualidade, as pessoas, elas assim, precisam estar de acordo com o padrão, né, que é colocado, imposto pela sociedade. Então, eu tenho que ser bonita, tenho que ser magra, tenho que ser bem aceita, tenho que ter um carro do ano, tenho que ter um marido rico. E isso exige demais das pessoas, porque assim, se ela estiver fora e em desacordo com aquilo que a sociedade está impondo, ela fica assim doente, ela fica assim, se sentindo com sintomas de inferioridade. Então, o que é o recalque? Por exemplo, o recalque é tudo aquilo que eu assim escondo. Eu escondo onde? Numa parte, vamos pensar assim, que em algum momento eu não lembro mais nem que existe. Eu sempre faço uma analogia assim, que o recalque é como se eu quisesse colocar dentro de um quartinho pequeno um monte de feras, um monte de animais selvagens, e eu quisesse ficar com a porta trancada segurando essas feras lá. Então, o que vai acontecer? E ali para mim segurar essa porta fechada, eu vou gastar muita energia, vai me demandar muito tempo, e aí eu vou perdendo a energia, eu posso até ficar deprimida. Aí, num estágio mais avançado, eu posso sim ter até uma doença psíquica, uma neurose, um problema de saúde, né? Exatamente. Então, vamos ver se todos nós temos problemas, certo? Sim. A nossa vida ela vai com com momentos bons e momentos ruins. Então eu falo que ela é uma ondinha assim. Tem uma oscilação. Oscilação, né? Então, dentro dessa situação, a nossa sociedade hoje, ela não gosta dessa oscilação, né? Ela não gosta de nos mostrarmos como nós somos enquanto indivíduos, né? Sempre temos que estar bem. Por exemplo, no Face se eu estou numa festa, vou tirar uma festa, estou bem, estou curtindo uma festa, vamos fazer um selfie, é isso, porque né? as pessoas vivem de acordo com a aprovação do outro, né? Então eu saio no Facebook, eu tenho que ter lá não sei quantos curtidas naquela foto, e se eu não tiver eu me deprimo, porque olha, eu não estava bem aceita. E aquela pessoa que no Face coloca todas essas coisas, esses sentimentos de felicidade, isso e aquilo, você acredita que ela esconde dela mesmo os problemas e as angústias e as dores, ou ela só esconde da sociedade? Sim, aí vamos fazer uma ponte, você colocando essa informação, né, do que ela está projetando lá, sou muito feliz, alegre e contente. Porque assim, ninguém vive nesse estado, tipo, eu estou feliz, alegre, contente 24 horas por dia. Okay. Né? Aquilo que você falou, existe uma onda. Então, a gente vai até fazer uma ponte junto com o recalque, que é aquilo que eu quero esconder, e às vezes, para me manter escondido, eu tenho alguns outros manejos que
na psicanálise é chamada de mecanismos de defesa, que é justamente para segurar aquela porta fechada com as feras dentro. Então, um deles, por exemplo, é isso que você colocou, é a idealização. Eu idealizo que eu sou rica, que eu estou muito alegre, feliz, entendeu? Assim, eu estou idealizando. Então, na verdade, assim, é uma mentira que eu conto para os outros e para mim mesma. Porque a pessoa que idealiza, ela acredita, às vezes, naquela idealização dela. Um outro exemplo, até, né, continuando. Por exemplo, uma mãe que ela sabe que, assim, ela não foi nem tão legal quando foi criar o filho, deixou muita coisinha aberta, deixou aquele filho com um monte de problemas e o filho começa a dar um monte de problema na escola. Você, como diretora também de escola, deve presenciar muito isso. E quando você chama a mãe para falar que o filho está com um problema, ela não admite, porque ela idealizou um filho perfeito. Meu filho não tem defeito, ele imagine, a culpada é a professora, é o amiguinho, meu filho não, ele é perfeito. Então essas idealizações, por exemplo, um marido, não, a gente vê muito disso, a mulher apanha do marido e quando vai perguntar, como está seu casamento? Está ótimo, porque ela idealizou aquilo. Então, o que acontece? O papel do psicanalista é justamente isso. Fazer o quê? Essa pessoa, ela enfrentar. Mas é claro, a gente não pode mostrar aquilo de uma vez, porque às vezes a pessoa não vai ter força para suportar. Porque no fundo ela acredita que aquilo é uma verdade. Ah, porque melhor eu estar apanhando que eu estar divorciada, as pessoas falando de mim. Eu tenho um segundo ganho. Exatamente. É isso daí. Então, quer dizer, é engraçado, porque muitas vezes a gente percebe, o outro percebe os problemas do amigo, dos parentes, mas o próprio parente não percebe o problema dele. Ou recalca, como você fala, ou como mecanismo de defesa, não aceita, né? Porque, vamos dar um exemplo assim, seria o marido que bebe e a esposa fala que o marido não bebe. Todo mundo vê ele bêbado, mas ela não o enxerga como... porque aí até exatamente, aí além da idealização, né, que tem o mecanismo, tem também o da negação. Porque você vê, na verdade, a maioria dos mecanismos de defesa, Freud não estudou tanto. A filha dele, Ana Freud, que enfatizou mais essa questão, né? Porém, assim, todos tirando a compensação, que é um único mais evolutivo, os outros são todos uma mentira. Sim. Eles são baseados numa mentira. Por exemplo, quando eu minto, por exemplo, assim, você não tem dinheiro para comprar uma roupa, mas daí você foi lá e comprou. Aí, quando é questionado, você diz assim, mas eu comprei porque eu precisava dessa roupa. E, na verdade, você nem precisava. Então, quer dizer, você conta uma mentira porque você fez aquilo. Você racionaliza, entendeu? Você faz uma racionalização, que é o chamado mecanismo de defesa. Então, quer dizer que, por exemplo, a compulsão de compras é um mecanismo de defesa para não aceitar o seu problema. Sim, e aí além, né, no caso da compulsão de compra, daí também entra já uma outra questão também, que é aquela questão de uma necessidade, né, de preenchimento, que seria, a gente falaria isso numa fase oral, vamos falar assim, sim, né? Mas está recalcado. Também, totalmente, que você não está enfrentando o seu problema. Está escondido. Você está, exatamente, assim, tentando alimentar ele com as compras compulsivas. Exato. E o excesso de comer? A ansiedade. A ansiedade faz parte de alguma situação de infância que o indivíduo possa ter tido e ele não lembra, porque a gente fala assim, nossa, eu lembro tão pouco da minha infância, né? A gente sabe que a maioria dos pacientes fazem isso, né? E nós sabemos que muitas das coisas que são tratadas dentro da análise são, em relação à psicanálise, são na fase infantil da criança, certo? Então, em muitas coisas vem para análise situações que eles, vamos dizer, não lembram e acabam lembrando no momento da análise, naquela situação onde a gente faz todo aquele processo técnico e teórico, né, da análise. Muitas dessas ansiedades vêm enquanto criança, recalcadas, situações recalcadas enquanto criança, Elisângela? Sim, na criança o que ocorre é aquela questão do trauma, né? Porque ela tem
uma capacidade de aceitação a alguns fatos da vida menor que um adulto, por exemplo. A gente falaria assim, né, uma analogia, um copo de água cheio para o adulto, para a criança seria meio copo de água, que seria o que ela suporta, às vezes assim, numa situação traumática. Certo. Então, o que ocorre? Quando existe o trauma, não deixa de ser um recalque que ficou. Principalmente quando você pega adultos no consultório falando que não se lembra nada da infância. Assim, muito provavelmente tem muito conteúdo recalcado ali, porque assim, por quê? Que é exatamente isso, esse é o mecanismo do recalque, não lembrar. E de fato é uma verdade, porque não deixa de ser uma defesa do próprio organismo, porque sabe que aquela pessoa não ia ter suporte para aguentar aquela situação e lidar com ela. Então ele esconde, ele camufla isso enquanto é criança. Só que o que acontece? Se, vamos falar assim, o mecanismo da pessoa for constante disso, vai chegar um ponto que é exatamente, ela começa a perder energia, porque ela tem que suportar, segurar aquela porta fechada com os monstros dentro. Então, por isso que quando chega pra gente, né, que a gente vai buscar lá a infância, porque a gente quer fazer o quê? Tirar um pouco dos bichinhos que tá dentro daquele quarto. E devagar a gente vai tirando, quando ela conseguir enfrentá-lo, a gente vai melhorando isso daí. Quando você fala da energia e do mecanismo de defesa e do recalque, que eu não quero lembrar as dores, porque eu não quero lembrar a dor. Claro, o que foi ruim para mim. O que foi ruim para mim ou para o outro que teve consequência na minha vida pessoal, né? Sim. Essas lembranças, quando eu não quero lembrar, e muitas pessoas, elas já falam sobre isso, né? Eu não quero falar sobre isso. Isso é um mecanismo de defesa também, que até, né, tem um nome científico na psicanálise que é o chamado acting out, que é tipo assim, eu coloco uma barreira e tipo assim, não quero falar disso. Então nós, né, como psicanalistas, a gente tem que respeitar o momento, que é aquilo que eu falei, talvez ele ainda não está preparado para aquilo. Eu costumo também falar o quê? Quando você é criança, quando você nasce, te dão um saco de lixo de 200 litros. Aí você coloca ele nas costas. Aí ali você vai começando a pôr os lixos, que é os recalques. Você vai pôr. Só que daí chega um momento que, dependendo da quantidade que você adquiriu, você não sai do lugar. Tá tão pesado aquilo que te trava no meio do caminho. E você acaba tendo um momento de vida travada. Exatamente. E acaba também transferindo pelo psicossomático, né? Sim, porque ele tem que sair de alguma forma. Aí ele começa a aparecer em formas de sintomas. Porque eu falei, as feras, elas não vão ficar ali presas. Porque ela tem que sair. Entendeu? Assim, uma coisa quase que natural. E aí ela vem conforme o grau de instrução que eu tive, se foi mais rígido minha criação ou não. Então ela vem, por exemplo, vamos usar um exemplo assim, a mulher é casada e aí ela de repente está trabalhando numa empresa e entra lá um moço muito bonito, casado também, e ela de repente tem um desejo por aquele moço para ter algum tipo de relacionamento com ele. Só que como ela foi criada com valores rígidos, valores assim de que, né, a traição não pode, porque é pecado, porque é punido. Então o que ocorre? Ela recalca aquilo. Ou seja, aí o que acontece? Eu não. A princípio ela sabe, ela fala, não posso porque eu sou casada, ele é casado. Beleza, morreu o papo aí, ela lembrou disso e esqueceu. Só que no dia a dia, como ela recalcou, o que vai começar a acontecer? Ela vai começar a levantar, não querendo ir trabalhar. Ela vai começar, assim, a passar mal. Ou então, ela, de repente, ela pode ter até uma compulsão. Por exemplo, ela está se sentindo suja por ter aquele desejo. Ela começar a lavar as mãos. Toda hora lavar. Entendeu? Mania de limpeza. Mulheres com mania de limpeza. É um recalque do que, assim, aquela sujeira que eu acho que eu tenho por dentro. Na verdade, que não é uma questão, né, da minha orientação dos valores que foram passados. Por exemplo, eu não posso ter um relacionamento sexual um pouco mais picante, não, tem que ser aquele tradicional. Então, aquilo converte, exatamente, aquilo está saindo, mas está saindo de uma forma deformada, a gente fala, né? Que o nosso sensor, que é o que dá os nossos limites e valores, na psicanálise chamada de superego, ele não deixa sair. Os sonhos é uma forma de sair do meu recalque, né? No meu inconsciente, o recalque em forma de sonho. Entendeu? Sim. O sonho, ele
uma deformação do superego. Pode ver, tem pessoas que sonham e falam que não vê o rosto, né? Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que sonham que está tendo uma relação sexual, mas não vê o rosto dessa pessoa. Muito provavelmente é uma pessoa muito próxima, ou que tem algum impedimento, ou que é casada, alguma coisa assim, por isso que deforma, entendeu? Para ela não acordar sentindo aquela super culpa. Ela já recalca no próprio sonho. Para você ter uma ideia. A própria imagem. Não é o superego dela, no caso, né? Os valores dela que bloqueia para não deixar. Sim. Mas os valores e quando a gente fala de superego, eu gostaria até que você falasse um pouquinho, porque nós estamos tendo não só psicanalistas, terapeutas, mas são todos os ouvintes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a pessoa entender o que é o superego, porque a gente fala em termos de técnica da psicanálise e muitas donas de casa ou pessoas até do comércio em geral, da comunidade em geral, não entendem na linha psicanalítica. Então fala um pouquinho do superego que seria, né, para a dona de casa entender, os ouvintes entenderem o que é essa palavra superego na psicanálise. Sim, o superego na psicanálise, eu vou falar especificamente dele só, ele funciona como que ele é formado. Ele é formado assim, quando a criança nasce, ela não tem valores algum. Aí os pais começam a ensinar ela, por exemplo, dependendo da criação, eles vão assim, se elas são pessoas mais rígidas, mais exigentes, então vão passar valores mais assim, também mais rígidos, mais exigentes. Às vezes acontece assim, alguma pessoa que é muito ligada a alguma religião também às vezes coloca essa questão religiosa. Então, quer dizer, a pessoa ela vai ficando com esses valores. Valores e regras de uma sociedade. De uma sociedade. E, às vezes, específica de um meio familiar. Então, o que ocorre? Quando ela cresce, né, como eu falei, aí ela começa, aonde começa a aparecer os recalques. Por quê? Porque, por exemplo, ela deseja sair na noite e beber. E foi ensinado para ela que ela não pode sair nem beber. Então é aí que já começa, porque ela começa a dar conflito, né, entre o meu desejo e a minha realidade. É que nem aquele jovem que fala assim que gostaria de estar tendo uma relação sexual e não pode porque meu pai e minha mãe falou que eu tenho que casar virgem. Que é pecado, que é feio perante a sociedade, e aí ela... Exatamente. Então, o superego, né, ele seria como fosse o quê? O juiz. Sim. Ele é o juiz que dá as leis para você cumprir. E ele pode ser, às vezes, muito rígido, então ele vai realmente te punir. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela vai sair fora da regra. E aí é onde ele vem e martela na pessoa. Então, ela pune. Aí ela vai sentir uma culpa desgraçada no outro dia. Ela vai ficar mal pra caramba porque ela fez aquilo. Por exemplo, às vezes uma coisa simples. O chamado consciência pesada. Mas uma coisa simples, tipo assim, eu tô de regime, nossa, e eu comi um pudim, gente. Ai, meu Deus, eu saí fora do meu regime. Então, quer dizer, mas às vezes é uma coisa básica e boba. E isso judia da pessoa, quer dizer... destrói, né, todo um sistema assim que dá essa desarmonia porque ela comeu simplesmente um pedaço de pudim. Então, quer dizer, aquele superego, quer dizer, o juiz falou para ela, eu te falei que você não podia comer e você comeu. Então, é isso que é. E até mesmo nós vimos isso no contexto da relação sexual, né? A parte sexual, ela é bem assim, vamos falar assim, complexa, né, para você falar. Até porque, exatamente, é uma questão de valores, de regras colocadas embutidas. Então, isso daí também, porque o que acontece essa parte da sexualidade é uma parte inata nossa do ser humano. A gente nasce com esse instinto, né? Sim. Da reprodução, né? Da necessidade do organismo. Né? Indivíduo, e isso ele é muito assim, colocado com muitos tabus em cima dessa questão. Principalmente na mulher, né? Sim, principalmente na mulher. E aonde você fala daquelas mulheres que têm mania de limpeza, elas estão fazendo um mecanismo de defesa, até mesmo porque o desejo do inconsciente dela está recalcado, aquele recalque de ser uma mulher mais ativa, por exemplo, na cama. Exatamente. Esses tipos de coisa. Exatamente, porque o que acontece? Alguém ensinou para ela que era muito feio.
Então, assim, às vezes é uma coisa que, como está recalcada, ela não tem essa consciência. Então, ela se acha suja, então por isso que ela limpa muito, ela tem necessidades de limpeza. Ai, que legal. Ela... É bom passar isso para as mulheres aí, das Sim. ouvintes. Você, mulher ouvinte, com problemas de manias de limpeza, querendo limpar muito a casa, deixar aquela casa muito organizada, não é legal também, né, porque exatamente, porque assim, por que eu estou organizando tanto? O que está tão desorganizado dentro de mim? O que está tão sujo dentro de mim? Nada, a pessoa tem que entender que tudo é um processo natural e a psicanálise e a terapia, ela leva essas pessoas a começarem a enxergar de outro modo, que aquilo não é errado, que ela é humana. Vamos pegar a parte religiosa. O sexo, ele foi feito por Deus, então ele não é tão pecado. Senão teria sido feito. Sim. Então as pessoas têm que flexibilizar, né? Porque exatamente a psicanálise é isso. Então quer dizer, vamos também deixar até uma pergunta, assim, uma reflexão, seria mais a palavra correta, no ar, para as ouvintes, exatamente isso, para os ouvintes, né? Por que eu tenho que me esconder tanto? Por que eu tenho que me defender tanto? Né? Eu não posso elaborar isso, flexibilizar isso, ser menos, assim, rígido comigo mesmo. Né? E sofrer menos. Sim. Geralmente, um dos ouvintes que ouvem a Rádio Fatos Online está no carro. É aquele que está sempre preocupado no trabalho. O trabalho seria algo como mecanismo de defesa para não enfrentar os problemas do dia a dia em casa? Aquele homem que quer sair 7 horas da noite e chega à meia-noite em casa e só vive para o trabalho? Sim, exatamente isso. Então, quer dizer, por que assim, você ter o seu trabalho para manter sua família, sua dignidade, é uma situação. Mas você viver para o trabalho, né, e esquecer totalmente a sua família, esse até a gente pode classificar ele como um mecanismo de defesa também, até pode se chamar de formação reativa. Porque eu vou tanto lá e assim, e no fundo eu não... É porque tudo que é um ato muito extremado, a gente fala que é uma formação reativa. Por exemplo, eu nem queria estar ali, então eu estou fugindo da minha família. É uma fuga. É uma fuga, entendeu? E aí fala, me sobrou para ir no trabalho, é só lá que me resta ir. Entendeu? Então aí ele vai, abandona a família, entendeu? E vive só para o trabalho. Existem mulheres também já fazendo isso, né? Sim. E aí, numa dessa que geram os filhos sem limites, aí eles querem fazer um outro mecanismo que eles fazem, que é o que? A reparação. Por que hoje está cheio de crianças sem limites por aí? Porque é aquelas crianças assim que o pai não dá auxílio nenhum, mas enche ela de presente. Às vezes ela queria só um beijo e um carinho. Aí o mecanismo de defesa seria as compras. A reparação. Eu estou reparando a minha falta, mas aí como eu estou reparando, então eu vou encher ele de presente, aí ele está tudo bem, porque ele ganhou o presente, ele fica feliz. Mas ele pode até ficar feliz com os presentes, não que ele não vá ficar. Mas ele também precisa da atenção, ele precisa do carinho, né? Precisa daqueles 5 minutos com o pai, com a mãe. Entendeu? Porque aí a mãe não dá limite, não chama atenção, porque daí tem dó, porque ficou o dia inteiro sozinho. E aí a criança, ela fica sem limite, ela não sabe até que ponto ela pode ir, ela não sabe. Ela fica até perdida. Há 15 dias atrás, uma pessoa estava falando a parente dela, falou que ela perdeu, a irmã dela acabou perdendo a filha, né? A filha tinha 40 anos e a senhora tem 60. E no dia seguinte, após o enterro, era 9 horas da manhã e ela estava com o varal todo, cheio de roupa já lavada. Isso daí é um mecanismo de defesa para não aceitar a dor, porque ela não está aceitando o luto, né? Porque o ideal, né, é você chorar naquele momento de luto, né, Elisângela? Porque nós temos que aprender a sentir as dores, a conviver com ela, a chorar mesmo naquele momento, porque você está com dor. E isso não deixa de ser uma forma de recalque também? Sim, é uma negação, né? Eu estava negando aquele fato. Eu nego.
Então, eu não aceito. Eu não aceitei, tô negando, não aconteceu nada. Tô lá lavando minha roupa tranquila e feliz. Então, quer dizer, não passou pelo processo do luto. Não, é que vamos pensar assim, para essa pessoa talvez não caiu a ficha, né? O chamado, assim, ela tanto que não aceitou, que ela não tá querendo encarar a realidade. Claro, ela recalcou muito. Ela fez um mecanismo de negação, grande, né? Para negar que não estava acontecendo. Então, quer dizer, isso é até, vamos pensar assim, a hora que ela cair na real, vai ser assim, muito sofrimento para ela. E será que cai na real ou pela idade pode acontecer uma depressão? Sim, porque a depressão vem do quê? Aquilo que eu falo para você, quando você gasta energia segurando o bicho na jaula, é uma depressão. Às vezes você está deprimida há anos por causa de recalque. Entendeu? Inclusive, ela pode sim vir a ter uma depressão, porque ela vai estar tanto recalcando, que eu falei, daí uma pessoa mais idosa, a energia também ela é mais, vamos falar assim, ela fica que nem a criança, né? A capacidade diminui. Então também a tendência a ter uma depressão é muito grande aí. Aquelas pessoas da idade de 50, 60 anos, que o Alzheimer, não deixa de ser também um mecanismo de defesa? Eu já ouvi em estudos falando que o Alzheimer, ele é, assim, o final de um mecanismo de defesa. Ele realmente é que nem se fosse uma anulação total que eu faço do meu ego, no caso, né? Então, assim, vamos falar, eu saio fora da minha realidade, eu não quero enfrentar mais nada, então me aparece um Alzheimer. Eu já vi isso em algum... né? Eu também já vi isso em alguns artigos. É uma negação total mesmo da realidade. Eu só lembro da minha infância, dos momentos bons, né? Sim. E não lembro do hoje, porque para mim o hoje está dolorido. Sim. Né? Aquela parte que é dolorida, eu esqueço tudo. Eu esqueço tudo. Aí eu fico só com as partes que nem geralmente eles ficam com alto grau de sexualidade, né? Pessoa com Alzheimer. Então, quer dizer, ele vem só com aquelas coisas que são legais, que hoje eu não tenho mais um superego, né? Pra me restringir, então eu posso. Tá certo. Elisângela, eu que agradeço a sua participação aqui. Eu quero desejar para você sucesso. Muito lá obrigada. Em Indaiatuba. Elisângela é coordenadora do Instituto Carlos Mussato, lá na cidade de Indaiatuba. Você que é da região de Indaiatuba, que queira fazer o curso de psicanálise, procure lá Elisângela. Elisângela, passa seu telefone. Sim, com o maior prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando. Espero poder voltar mais vezes. O meu telefone de contato, para quem tiver interesse, é o DDD 19, né? 99720-8212. Então, repetindo, eu falo 19 99720-8212. Você que quer aprender um pouquinho da psicanálise, lá da região de Indaiatuba, procure a Elisângela no Instituto Carlos Roberto Mussato. E aqui em Nova Odessa, nós temos aqui também o Instituto Carlos Roberto Mussato, e vocês podem procurar a gente pelo telefone 991 20 6347. 991 20 6347. No programa No Divã com Roseli de Moraes, termina aqui com um grande abraço a todos os ouvintes e espero vocês até a próxima. Obrigada, Elisângela. Um grande abraço a todos aí. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.